Nós precisamos estar atentos à seriedade do assunto. Você tem aí na sua apostila, na página 11, página 11 da sua apostila, você tem aí o ensino paulino sobre o homem da iniquidade, que está exatamente no texto de 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículos de 1 a 12. Então, na página 11 da sua apostila, aí você tem exatamente o ensino paulino sobre o homem da iniquidade. O apóstolo Paulo, irmãos, ele deixa claro que o homem da iniquidade, ele é um personagem escatológico e que ele afirma que aparecerá um pouco antes da volta do Senhor. Portanto, para Dr. Leo Morris, é muito sem sentido a gente tentar identificar, porque eu acredito, eu creio que nós não estamos esperando o homem da iniquidade, pelo menos o crente verdadeiro. O crente está esperando Jesus. O homem da iniquidade diz respeito a quem não amou a verdade. Observe, por favor, o que é que 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículos 11 e 12 diz sobre para quem o homem da iniquidade vem. Abra 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículos 11 e 12. Veja qual é o público-alvo do homem da iniquidade. Ele tem um público-alvo. E está aqui escrito em capítulo 2, versículos 11 e 12. Observe, por favor, amados, o que é que Paulo diz aqui. E por este motivo, ou seja, na verdade, vamos partir do versículo 9, que dá uma visão melhor do contexto, tá bom? Versículo 9, capítulo 2 de 2 Tessalonicenses. Vocês encontraram? Amém? Diz assim: ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira. Amados, Deus é todo poderoso, mas Satanás tem poder. Vocês lembram que quando Moisés foi ter com Faraó, que Moisés pegou a vara de Arão e colocou na terra, e a vara de Arão se tornou uma serpente, que os magos, os feiticeiros de Faraó puderam também fazer isso? Só que a serpente que Moisés lá, o cajado que se transformaria em serpente, tragou as outras serpentes dos magos, mas eles também fizeram. Olha, existem pessoas sendo curadas no budismo. Eu tenho uma experiência na minha família terrível. Durante um período da nossa vida, minha mãe, nós fomos espíritas kardecistas, de frequentar a mesa branca. Eu não tentei ser espírita kardecista, nunca me liguei muito, nunca desenvolvi mediunidade, nenhum espírito baixou em mim não, mas assim, eu sempre fui uma pessoa de busca, pratiquei yoga, gostava do misticismo, estava a fim de ser Hare Krishna. Eu ficava assim fascinado com aquele pessoal. Então no meu coração sempre teve muito uma busca espiritual. Ainda estudei um ano e meio com as Testemunhas de Jeová, frequentando o Salão do Reino. Estudei 2 anos com os Adventistas do Sétimo Dia. Então a minha busca foi muito incansável. Até que pela misericórdia de Deus, o Senhor me alcançou numa Assembleia de Deus. E, enfim. Mas, amados irmãos, os milagres, não acontecem milagres, entre aspas, prodígios, sinais, eles não ocorrem só em nome de Jesus, na igreja do Senhor. Eles podem acontecer fora. Por exemplo, a minha irmã, ela tinha muitos problemas, de garganta, as amígdalas dela inflamavam. E um dia a mamãe frequentava a mesa branca, mamãe acordou, nós éramos crianças,
E mamãe acordou e o lençol da minha irmã estava manchado de sangue. Minha mãe ficou assim, um tanto desesperada, procurou alguma coisa na minha irmã Sônia e, assim, não viu nada, mas deu aquele insight. Ela pediu para a Sônia abrir a boca e não tinha mais nada. Ela tinha sofrido uma cirurgia espiritual. Só que, meus amados irmãos, essa minha irmã, ela só não foi destruída, entrou pelo caminho da prostituição, das drogas. Se eu fui um drogado louco, minha irmã era ao cubo. Quase que ela perdia a vida, se não fosse a misericórdia de Deus que a alcançou. Porque Jesus salvou minha irmã, ela é um instrumento de Deus, ela teria sido destruída. Porque o diabo, irmão, não dá nada de graça a ninguém. Ele dá, mas lá na frente ele cobra, e pior do que um agiota. Os juros são muito altos. Então, irmão, não se impressione se pessoas... Por exemplo, tem um presidente da Federação Espírita de João Pessoa, da Paraíba, aliás, é um desembargador, o doutor Raimundo. Eu participei de um debate na TV sobre a vida após a morte, com um padre, o presidente da Federação Espírita da Paraíba, que é o doutor Raimundo, o representante dos cultos afros, e eu como representante, assim como falando a perspectiva evangélica. Foi tremendo, até eu tenho esse debate gravado, é muito interessante. A gente debateu sobre a vida após a morte na perspectiva espírita, católica, protestante e umbandista. Um debate bem coordenado, bem interessante assim, né? E ele contou para mim, ele foi evangélico, ele foi membro da Igreja Congregacional de João Pessoa, à época do reverendo Jonatas Catão, pastor muito conhecido em João Pessoa. E ele hoje é presidente da Federação Espírita, um homem cheio de cultura, um desembargador. E ele falou para mim que a razão, o motivo dele ter deixado a igreja evangélica foi que o netinho dele foi atingido por um câncer fulminante, ele estava para perder o neto, e eles, no desespero dele, levaram para uma sessão espírita, e naquela sessão espírita o neto dele foi curado. E isso fez com que ele percebesse, na fala dele, que o espiritismo é a verdade. Se sentiu bem. Ele não quis saber mais do que o Evangelho ensinava sobre o espiritismo, sobre consultar mortos, que é abominação a Deus. Ele não quis mais saber disso. Isso para ele é coisa que não tem valor, porque ele estava feliz, porque seu neto tinha sido curado de um câncer no espiritismo. Amados, a grande questão do homem da iniquidade é que ele não vem só com um discurso político, persuasivo. Nós vimos ontem o irmão interpretando aqui o anticristo, com um discurso muito político, persuasivo, enganador. O problema maior é que ele vem também com sinais. Já pensou uma pessoa pregando todo tipo de heresia, mas no final ele manda paralítico andar e paralítico anda? Ele diz cego enxergue e cego enxerga. Ele pega um morto, ora e o morto ressuscita. Como é que você poderia dizer, puxa, esse homem não é de Deus? Como é que você teria condições de dizer, se de repente você prega a verdade, mas o cara chega e diz, mas me mostra os sinais que você faz? Eu oro por um enfermo e Jesus cura. Eu ordeno que um morto ressuscite, ele ressuscita, você só fala a palavra. Por isso não, irmãos. Me diga um milagre que João Batista fez. Me diga um, quem já leu sobre João Batista? Qual foi o milagre que Jesus... Qual foi o cego que viu através da oração de João Batista? Qual foi o paralítico que andou através de João Batista? Me diga um. Mas ele era a voz que clamava no deserto. As multidões iam para o deserto ver um homem vestido de pele de camelo, comendo gafanhoto e mel silvestre,
com o cabelo grande, a barba imensa, porque ele, quando via aquelas multidões, a mensagem dele não era uma mensagem de água com açúcar, garapa não, irmãos. Não era uma mensagem para massagear ego, fazer cócega na alma. Quando ele viu as pessoas, os religiosos virem ter com ele, ele foi logo dizendo: raça de víboras, produzi, pois, frutos dignos do arrependimento, não presumais em vós mesmos, dizendo que temos por pai Abraão, porque em verdade eu vos digo que até destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. O machado está colocado à raiz da árvore, toda árvore, pois que não produzir bom fruto, será cortado e lançado no fogo. Eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é maior do que eu, cujas sandálias eu não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele tem na sua mão a pá, limpará a sua eira, colocará o trigo no celeiro e queimará a palha em fogo inextinguível. O nosso compromisso é com a verdade. Nosso compromisso não é com sentimentos bons. Quando a igreja assume um compromisso com sentimentos bons, em detrimento da verdade, ela é presa fácil para o pai da mentira e para o filho da perdição, para o iníquo. Uma igreja que está querendo se sentir bem, em sacrifício da verdade e da de Deus, ela é uma igreja que é presa fácil para o pai da mentira. Então, irmãos, não se surpreenda se você começar a ver sinais e as pessoas dizerem: mas lá tem sinais, aqui não tem. Aqui o pessoal só ensina a Bíblia, eu não quero só isso para mim. Eu quero cura. Eu quero prosperidade financeira. Eugene Peterson escreveu um livro fantástico sobre o Apocalipse. Eu li esse livro acho umas 5 vezes, me encantei com ele. É Trovão Inverso. O título do livro é Trovão Inverso, o Apocalipse e a Oração Imaginativa, da editora Abacuque. Eugene Peterson. Trovão Inverso. É um livro... Ele diz uma coisa tremenda, amados. Eu até vou ver se eu consigo ler aqui. Vocês permitem, por favor, só um instantinho? Eu vou ver se eu consigo ler aqui. Só um instante aqui, para eu ler o que ele escreveu literalmente. Só um instante, por favor. Aqui. Deixa eu ver se está aqui, gente. Senão eu vou dizer apenas parafrasear. Aqui. Aqui. Quando Eugene Peterson, comentando sobre o número da besta, lá em Apocalipse 13, no final diz assim: aquele que tem entendimento calcule o número da besta, porque é número do homem. E este número é 666. João diz assim: aquele que tem entendimento, ou seja, que tem discernimento, que tem cabeça para pensar, calcule. Você, quando vai fazer cálculo, você tem que pensar, não é? Você não faz cálculo. Se você fizer um cálculo sem pensar bem, sem ter atenção, você pode errar, né? Quem trabalha com cálculo aqui sabe muito bem, né? Que você, quando vai fazer cálculo, você até tem cadeiras, né? Cursos de engenharia, quem faz engenharia mecânica sabe do preço, né? Que tem que se pagar. E eu já estudei um pouco, então, assim, tem cálculo. Aí João diz assim: aquele que tem entendimento, calcule. O que é que ele está dizendo? Use a cabeça, meu irmão. Meu irmão, pense. Pense. Não se deixe levar por qualquer conversa, não. Use a cabeça. É isso que João está dizendo. Use a cabeça. Calcule. E aí Eugene Peterson, gente, presta atenção aqui. Preste bem atenção o que ele escreveu. Vou ler aqui na íntegra um parágrafo, assim, um longo parágrafo do que ele escreveu sobre isso no seu livro Trovão Inverso, o Apocalipse e a Oração Imaginativa. Eugene Peterson, ele escreveu o seguinte: na verdade, ele diz assim, na verdade, a área da vida em que o engano é mais presente é a religião. Assim como a violência é mais presente no Estado.
Precisamos descobrir como nos proteger do engano institucionalizado. João é claro, use a cabeça. Entenda o que está acontecendo. Continua Eugene Peterson. A maioria das manifestações religiosas visíveis que entram em moda advém da besta da terra. Veja o número, é humano, não é mistério divino, mas sim a confiança daqueles que falam demais. Religião que dá show, que se vangloria, que afasta os olhos do Cristo pobre, sofredor e santo. Na linguagem do número, é 666, um triplo fracasso de ser 777, a perfeição repetida 3 vezes. Número perfeito e divino. A comercialização é característica recorrente dessa besta da terra, que requer quantias imensas para se manter, nos manipulando economicamente, levando-nos a comprar e vender segundo suas ordens, vendendo conselho, consolo, bênção, soluções, salvação e bons sentimentos. Aqui, conclui Eugene Peterson, o diabo abandona a estratégia da missa negra e usa a missa de mercado. A missa de mercado. Não é mais missa negra. Tem gente que está preocupado com satanismo. Rapaz, satanismo na igreja, não. Gente, tem uma coisa que me preocupa mais. É a missa de mercado. O que está se fazendo com o Evangelho é o mistério da iniquidade que já opera. Paulo disse, o mistério da iniquidade já opera. Ele não irá operar, não. Não está no futuro, não. Veja, segundo Tessalonicenses, Paulo diz isso. O mistério da iniquidade já opera. O que é iniquidade? Transgressão à lei do Senhor. Transgressão à palavra. Esse mistério já opera. Antes do anticristo chegar, ele já está em operação. Mas veja o público-alvo. Por que é que nós não esperamos o anticristo? Olha o que é que Paulo diz aqui nos versículos 9 a 12. Você encontrou aí? No segundo Tessalonicenses diz assim: o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás com todo o poder, e sinais e prodígios da mentira, e com todo o engano da injustiça aos que perecem, porque não acreditaram, não acolheram, o amor da verdade para serem salvos. Veja, eles não acolheram o amor da verdade. Então eles não querem nada com a verdade. É por este motivo que o próprio Deus lhes manda a operação do erro para darem crédito à mentira, a fim de serem julgados todos quantos não deram crédito à verdade, antes, pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça. Então, gente, é o seguinte: o anticristo, sabe para quem ele vem? Para quem não quer o evangelho. Está na igreja, está ouvindo a palavra, está ouvindo a verdade, mas não quer. Fica rejeitando, brincando, não acolhe a verdade, não crê no evangelho, e está aí. Aí o que acontece? O Senhor recolhe sua igreja para si. Os que têm a palavra da paciência serão guardados da hora da provação que há de vir sobre o mundo todo. E aí, amados, os que não acolheram a verdade, eles são pelo próprio Deus, como juízo, entregues para acreditarem nas mentiras do homem da iniquidade. Sabe por que você não é enganado? Sabe por que você não entra no ralo do engano? No esgoto do engano? Sabe por que você não vai para baixo?
porque Deus tem misericórdia de você. Jesus disse a Simão Pedro: Simão, Simão, Satanás te pediu para cirandar contigo, como se ciranda com um trigo, mas eu orei por ti. Eu orei por ti, para que tu não viesses a te desviar, e quando tu te converteres, fortalece teus irmãos. Olha, ele estava dizendo o seguinte: olha, se eu não tivesse orado por você, Simão, você teria ido para o mesmo lugar que Judas foi. O Senhor te guarda. O Senhor te guarda. A mão poderosa do Deus da verdade te guarda. Você não cai e não cairá, porque maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Maior é o nosso Deus do que o anticristo, do que o diabo. É por isso que nós estamos aqui, podemos dizer: Ebenezer, ora vem, Senhor Jesus. Até aqui nos ajudou o Senhor. Se não fosse a misericórdia de Deus, irmãos, nós estaríamos acreditando na mentira, amados. Porque nós somos por natureza crentes da mentira. A nossa natureza caída, ela só quer coisas com a mentira, com o engano. A verdade de Deus só é acolhida no nosso coração por causa da misericórdia e da graça dEle. É porque Ele é bom, é porque Ele nos escolheu, é porque Ele nos guarda e nos protege. Senão, amados, nós estaríamos entre estes que infelizmente não acolhem o amor à verdade. Nós estaríamos. Você imaginou, irmãos, que é uma pessoa, um milionário, não estou falando aqui de um assalariado, não, um milionário, de uma família riquíssima, como a família Bin Laden, dona de gasodutos, com profundos negócios com a família do Bush. Quem já assistiu aquele documentário daquele americano, né? Que ele mostra a reação do George Bush, o filho, quando ele está numa escolinha infantil. Alguém já assistiu Fahrenheit? Já não? Não assista não, que você fica com raiva, então é melhor você ficar revoltado. E ele mostra quando o cara chega, está acontecendo lá o atentado às Torres Gêmeas, né? E ele está lá lendo história para umas criancinhas, que ele foi visitar uma escola infantil, e o guarda-costas chega e fala ao ouvido dele que está acontecendo um atentado. E ele ali continua, irmãos, na boa, lendo, tudo bem. E aí, quando foi proibido todos os voos decolarem do espaço aéreo americano, o único voo que decolou foi da família Bin Laden. Porque o pai do George Bush, o George pai, tem negócios com os gasodutos da família Bin Laden. Assista a Fahrenheit depois, mas toma um calmante antes, um chazinho, porque a gente fica assim um pouco irritado. Mas amados, vocês já pararam para pensar o que é um bilionário, filho de uma família rica? Meu filho disse que se surpreendeu passando lá nos corredores de Cambridge. Tem a foto dos alunos que estudaram em Cambridge. E Bruno ligou, falando no Skype para mim, disse: pai, eu fiquei surpreso ao ver a foto do Osama Bin Laden. Estudou em Cambridge. Não era um analfabeto não, gente, do demônio da oprimição. Era um cara riquíssimo que podia, gente, viver num palácio. Mas esse cidadão vai viver em cavernas. Vai pegar o dinheiro dele e promover atentados, comandar a Al-Qaeda. Por quê? Porque ele crê
como os muçulmanos radicais creem, que se eles morrerem na causa de Alá, 30 virgens estarão esperando por eles, lá diante de um rio de vinho. Então ele vai viver com 30 virgens para todo sempre no paraíso de Alá, porque eles morreram pela causa de Alá. E eles não estão brincando de islamismo não, como a gente brinca de cristianismo. Eles não estão brincando não, a gente está brincando de cristianismo, a gente está brincando de evangelho. A gente está brincando de evangelho. Eu vi uma parada, não foi a parada de Lilás não, mas uma parada assim, islâmica. O batalhão de frente eram pais, com retratos de jovens, assim marchando, com orgulho, porque aqueles jovens tinham sido homens bombas. E todos estavam mortos, mas não tinha nenhum pai no psiquiatra, no psicólogo. Hoje, se o filho chega para o pai, para a mãe e diz: papai, Jesus está me chamando para o pastorado. Você está ficando doido, rapaz? Tira isso da cabeça, isso não dá negócio não. Eu vou falar com um psicólogo, viu? Vou levar para você para o psicólogo. Você está ficando louco, rapaz? Tira esse negócio. Ó, pai, Jesus está falando para eu ir para a África ser missionário. Você está maluco? Eu não dou apoio, não. Eu estou querendo ir para o seminário. Não, só pago sua universidade se você for fazer medicina. Com todo respeito, eu sei que é uma vocação digna, não estou dizendo aqui nem depreciando, mas o que é que a gente vê? Quem é que está investindo em mesquitas? Quem é que está querendo ficar rico? Não é porque quer ficar rico, não. Ele quer ficar rico, o muçulmano ele quer ser podre de rico, porque ele quer ter muito dinheiro para comprar míssil. Ele quer ter muito dinheiro para mandar os jovens dele para as universidades do Ocidente para aprender a pilotar em avião. Porque eles acreditam numa mentira mais do que nós dizemos acreditar na verdade. É como um vendedor na praça, estava lá vendendo a banha do peixe-boi do Amazonas, mas era na verdade manteiga. E o cara vendia com tanta persuasão, com tanto convencimento, que uma multidão comprava a banha do peixe-boi falsificada. E estava lá um pregador pregando, gritando, e ninguém queria saber, ouvir. E o cara ficou intrigado, terminou o dia, o cara fechou a mala com dinheirão no bolso. Aí o cara abordou, o pregador abordou, disse: olha, eu estou intrigado aqui, porque eu vi aí você, eu lhe ouvi o dia todinho pregando uma mentira, eu sei que isso não é banha do peixe-boi, isso é manteiga, isso não tem nada de você falando uma mentira, todo mundo comprando, lhe ouvindo, e eu pregando a verdade, e ninguém me escuta, por quê? Ele disse: eu também lhe ouvi, também estava lhe observando. Sabe qual é a nossa diferença entre nós? É que eu prego uma mentira como se fosse verdade. E você, meu amigo, prega uma verdade como se fosse mentira. Olha, amados, as pessoas estão percebendo se nós somos coerentes ou não. Elas estão olhando assim, dizem: eu quero saber até onde esse cidadão, este jovem, esta jovem, este irmão, esta irmã, até onde ele está disposto a ir pela verdade que ele prega. Até onde ele quer ir. Eu quero esperar isso aí. Depois eu vou acreditar no que ele diz. A história conta que o cético David Hume estava às pressas indo ouvir o George Whitefield, pregador avivalista George Whitefield, e David Hume estava a caminho, ele era cético, ateu. E aí, quando viram que ele estava indo à cruzada que George Whitefield pregava, os conhecidos de David Hume
perguntaram para ele, disseram para ele: mas doutor David, o senhor não acredita em nada? O senhor não acredita no que George Whitefield, o reverendo George Whitefield, ele ensina? Por que o senhor está indo ouvir? Aí, doutor David Hume disse: é porque ele acredita. Eu estou ouvindo George Whitefield porque eu vejo um homem que acredita no que prega. Eu não acredito não, mas ele acredita. Isso me encanta. As pessoas estão sabendo, sabe, quando o profeta foi usado por Deus e o filho da viúva foi ressuscitado, o filho daquela mulher foi ressuscitado, ela disse assim para o profeta: agora eu sei que na tua boca a palavra de Deus é a verdade. Será que as pessoas sabem que na nossa boca, porque na boca do anticristo é tudo mentira? Observe, por favor, voltando ao texto aqui. Dr. William Hendricks, na página 11, para nós darmos mais objetivamente, ele dá algumas características com relação a este homem da iniquidade. Primeiro, o movimento de apostasia, ele recebe um extremamente ambicioso e enérgico líder, chamado homem do pecado, o homem sem lei. Está na página 11 aí. Então, esse movimento de apostasia é o ambiente preparado para receber este homem. Ele será uma pessoa específica, vivendo no fim dos tempos, um homem em quem a rebelião contra a lei de Deus será personificada. Ele tem um caráter perverso. Ele será a representação pessoal e demoníaca do espírito antagônico, contrário à lei de Deus. Sua desafiante atividade contra tudo que se refere a Deus. Ele tentará destronar a Deus e entronizar a si mesmo. Ele envidará todo o esforço para apoderar-se do povo de Deus. Por esse motivo, para o povo de Deus será um período de grande tribulação. Ele tem seu protótipo em todo aquele que aspira a ser Deus. Por exemplo, o rei da Babilônia, o rei de Tiro, Antíoco Epifânio. Nos dias de João já havia muito anticristos, indivíduos cujo espírito de rebelião prefigurava o último e mais terrível anticristo. Concluindo, o que é que essa doutrina nos ensina? Porque a gente não está aqui com a teologia do medo, não, querendo assustar ninguém. A gente não está aqui como um pastor querendo assustar a sua igreja. Disse assim: irmão, olhe para o seu irmão e diga: Jesus vai te pegar. E todo mundo que é obediente, Jesus vai te pegar. Então Jesus é aquele que fica dando susto na pessoa, né? Ai! Olha eu que... Ai! Oi, Jesus. Ou então é uma psicose divina, né? Naquele filme de Alfred Hitchcock, né? Que aquela mulher foge, então todo farol de carro que ilumina o carro dela, que ela está fugindo com o dinheiro, é alguém que está atrás, aquela músicazinha, né? Aquela coisa, é uma psicose, tem gente que está com psicose de Deus. Ele entende vida cristã como se fosse fazer uma apólice de seguro contra o fogo do inferno. É somente isso, para ele vida cristã é apólice de seguro contra o fogo do inferno. Não é viver celebrando. Filipenses disse que tem gente que vive na igreja, aliás, não foi Filipenses, foi Brennan Manning, no Evangelho Maltrapilho, o livro dele. Ele disse o seguinte, que há tanta gente na igreja que vive a vida cristã apenas por medo do inferno que esquece de celebrar a sua viagem para o céu. É tanto medo do inferno que ele esquece de celebrar que ele está viajando para a glória. Ele vai chegar em Canaã celeste. Amém?
Quem vai chegar em Canaã celeste pela graça de Deus, diga glória a Jesus. Mas concluindo, amados, essa doutrina nos serve para lembrar que nós, mesmo não temendo, não tendo medo, porque maior o que está em nós do que o que está no mundo, devemos levar a sério o poder de Satanás e do pecado na história da humanidade. Não brinque com serpente venenosa. Eu sei que tem pessoas que sabem manusear, trabalham com serpentes venenosas e sabem, por exemplo, pegar uma serpente com veneno, mas um dos critérios para alguém lidar com uma serpente venenosa é respeitar, é considerar o perigo do veneno que aquela serpente tem. Ele não pode descuidadamente colocar a mão de todo jeito. Não brinque com isso. Tem gente que fica brincando com o diabo. A figura do diabo que a gente tem é aquele ser com um chifre tridente. É como aqui no carnaval, né? No carnaval, o cara estava fantasiado daquele diabo, e aí estava chovendo muito, chuva torrencial, uma chuva grande, chovendo, e aí relâmpago, e aí ele ficou embaixo de uma marquise de uma igreja, estava vendo um culto, ele lá com aquela roupa, aquele tridente, sem saber, ouvindo um hino lá atrás, e aí começou a dar relâmpago, clarear a igreja, aquele relâmpago, ele se voltou para ver, ficou lá em frente à porta da igreja, deu um relâmpago, a energia faltou, as luzes se apagaram, quando deu um relâmpago, que o pastor olhou, estava aquele ser, o pastor foi o primeiro a correr, os irmãos olharam para trás, deu outro relâmpago, o cara já ia entrando, todo mundo saiu correndo às pressas, só ficou uma irmãzinha bem idosa lá, a bichinha lá. E aí o cara, sem saber por que todo mundo tinha corrido, com um tridente, um chifre, todo aí chegou lá para aquela irmã, ela. Aí ele chegou e disse: minha senhora, por que o pessoal correu? Aí ela: seu diabo, não faça nada comigo não, que o senhor sabe que há muito tempo eu estou do seu lado. Eu estou aqui, mas o senhor sabe que eu estou do seu lado. Não faça nada comigo não. Pobrezinha, não pode correr, tinha que sair, né? Tinha que ter uma alternativa de livramento, né? Irmãos, nós devemos nos revestir da armadura de Deus. Porque o que é irônico é que uma época em que as doutrinas do diabo, do anticristo, elas são consideradas como doutrinas da superstição, da Idade Média. Nós estamos vendo, gente, espantosas manifestações de feitiçaria e demonismo, digo. Qual foi o best-seller que fez uma escritora ficar riquíssima, que vendeu horrores nos Estados Unidos, que encheu salas de cinema e que crianças e adolescentes leram os livros assim, de maneira que nunca leram outros livros? Qual foi os livros mais vendidos, a série mais assistida e que rendeu à autora uma riqueza como poucos conseguem vender livros e ficarem ricos? Vocês lembram qual foi a série? Harry Potter. O bruxo bonzinho. O cara que faz bruxaria e é bom. E até os jovens, eu estava aqui num shopping, eu vim a São Paulo, e foi no período que estava lançando o livro dele, eu entrei numa livraria, que eu gosto muito de ler, e eu fui comprar o livro, eu me assustei. O que é isso? Os jovens vestidos de Harry Potter, algumas jovens com roupas pretas, caldeirão, todo mundo para comprar o livro, uma fila imensa para comprar o lançamento do livro mais recente do Harry Potter. Então, irmãos, demonismo está aí, ó, em plena era da revolução cibernética, da ciência, do clone, do genoma, em plena era dos desenvolvimentos tecnológicos e científicos, os homens estão voltando a ler. Eu estava fazendo um curso de inglês e eu tinha parado o inglês e voltei para fazer uma reciclagem, e a maioria era tudo jovem, né? Eu era o papai da turma. E aí, quando a professora, na conversa, né, qual foi o livro mais lido dos jovens nas férias?
tinha sido o alquimista de Paulo Coelho, que a propósito, não sei porquê, nem como, conseguiu um lugar na Academia Brasileira de Letras. Irmãos, eu quero concluir, nós não vamos poder, mas eu gostaria de aprofundar nessa questão. Eu gostaria muito que você atentasse de que este século chamado iluminado, ele é caracterizado pela invasão do ocultismo, proliferação de cultos falsos, os crimes hediondos e terríveis crueldades do homem contra o homem. É este o nosso século. Percebam o que o apóstolo Paulo diz: o mistério da iniquidade já opera. Irmãos, é hora de despertar. O apóstolo Paulo, escrevendo a palavra do Senhor em Efésios, ele diz: desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te iluminará. É hora de despertar com a verdade de Deus. É hora de despertar para proclamarmos o evangelho que liberta. O evangelho que tem compromisso com a verdade revelada de Deus. É hora da igreja não negociar seus valores. É hora da igreja se firmar na verdade. É hora da igreja proclamar em alta voz que somente Jesus Cristo é o Senhor. É hora da igreja declarar que o diabo há de ser derrotado, porque quando o Senhor vier, quando Ele voltar em glória, com o sopro da sua boca, Ele vai destruir o iníquo, e nós estaremos com Ele para sempre, em glória reinando, nós estaremos, porque somos mais que vencedores. O nosso Cristo venceu, o nosso Cristo derrotou o poder da morte, e quando Ele voltar, Ele vai derrotar por vez Satanás e toda a sua hoste. O anticristo e o falso profeta serão lançados no lago de fogo, e nós iremos viver para sempre com o nosso Deus e Rei Jesus, o nosso general dos exércitos. Quem crê nisso, levanta a mão e glorifica a Deus agora. Amém? Então, fim. E Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Levante sua mão e diga comigo: Maranata. Agora diga mais forte, senão ele não vem não. Brincadeira. Vamos lá, vamos chamar mesmo Jesus, vamos chamar. Vamos mexer com o coração dele agora. Vamos tocar no coração dele. Vamos dizer bem forte: Maranata, ora vem. Mais uma vez, bem forte agora, eu quero ver vocês. Maranata, ora vem, Senhor. Só os homens. Maranata, ora vem, Senhor. Só as mulheres. Maranata, ora vem, Senhor. Toda a igreja. Maranata, ora vem, Senhor Jesus, aleluia, glória, pronto.